não é bom que o homem esteja só. É assim que já começa a criação dos humanos, né? Na Bíblia. Já falando ali da criação da Eva, porque Deus criou Adão, e aí logo depois a gente tem a criação através de sua costela e tal, porque o homem não nasceu para ficar só. E aí a gente tem vários provérbios aí que a gente vai entendendo ao longo da vida, que, por exemplo, a gente só vai ficar sozinho quando a gente morrer, e que o silêncio só vai existir quando a gente morrer, que onde há homem há sociedade, né? Que nenhum homem nasceu para ficar sozinho. A gente tem também uma concepção de que a gente nunca tá sozinho porque a gente tem que ter uma crença religiosa, e por isso que talvez os ateus causem um frenesi tamanho na humanidade, porque se você é ateu, quer dizer que você tá 100% solitário, né? 100% sozinho. E, enfim, você tem aí em várias histórias greco-latinas, em vários contos de fadas, por exemplo, quando as bruxas costumam raptar e sequestrar as pobres mulheres e princesas, costumam colocá-las, né, em um lugar afastado da sociedade. Isso é a pior coisa. Então, sei lá, a Rapunzel, que joga as tranças, você tem a Bela Adormecida, você tem até a Branca de Neve, que acaba vivendo com os 7 anões, e isso também é um pouco a redenção que ela tem. Por fim, a gente não sabe lidar com a solidão e a gente não quer, porque a gente também tem uma concepção de que a solidão é a morte, né? Você só vai ficar sozinho quando você morrer, mas se Deus quiser, Ele há de querer, eu vou pro céu que vai ter uma galera lá. O silêncio também não é bem visto, né? A gente tem uma dificuldade enorme com o silêncio, e por isso que as grandes cidades acabam sempre nos colocando nesse frenesi de humanidade. E eu tava tendo esse link aí porque eu li uma matéria da 451, justamente fazendo esses links todos que eu fiz agora pra vocês, e falando sobre a diferença do individualismo, da solidão, dessa coisa por privacidade que a gente quer tanto, mas ao mesmo tempo a gente não quer também, né? Porque a gente tá na internet porque a gente quer ser visto, a gente não quer estar sozinho. A gente tem as redes sociais porque, no fundo, a gente quer mostrar pra alguém, né, o que a gente tá fazendo. E a leitura às vezes acaba sendo um grande consolo, uma grande companhia para quem é mais solitário. Eu, por exemplo, não sei ficar solitária, mas eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre o como que a gente é treinado desde cedo a entender que a solidão não é uma coisa legal, né? Você tem aí até em Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que ele já começa a escrever as memórias póstumas dele, enquanto os vermes, né, corroeram suas entranhas, mas de qualquer maneira ele também tem uma necessidade de contar a sua história para não ficar sozinho. A gente sempre quer contar a nossa história, né? E mesmo os mais afortunados e que conseguem ficar sozinhos por muito tempo, ainda assim vão querer, às vezes querem uma companhia, né? É muito difícil você encontrar alguém que tenha coragem, porque é uma bruta coragem de, sei lá, de ir morar numa caverna sem sinal de nada, né? Aliás, esse acho que é um dos maiores medos do ser humano, não ser notado, né? E aí eu fiquei lembrando muito enquanto eu li essa matéria e me tocava desses pormenores que a gente vai vivendo, né, na vida, e que tratam a solidão como esse bicho de 7 cabeças, principalmente pra mulher, né? Enfim, mas de qualquer jeito, eu fiquei lembrando muito desse livro, que é o Luanda, Lisboa e Paraíso, da Djaimila, que ganhou, inclusive, o prêmio Camões, né? Um livraço, que livro maravilhoso, né? E uma das coisas que ela mais fala, inclusive eu falei muito no meu Instagram sobre isso, esse livro aqui é um livro sobre pertencimento, né? Porque a gente tem lá o Cartola, que, enfim, é um cara que ele vive com a mulher e os filhos, só que o filho dele com a mulher, né, um dos filhos, o Aquiles, nasce com um problema no calcanhar e eles acabam se mudando para Lisboa, justamente para tentar, de Luanda para Lisboa, né, e para essa favela, digamos assim, que é Paraíso, que é uma comunidade bem afastada de Lisboa, porque eles são muito pobres, para tentar tratar essa doença que o Aquiles tem, né, no calcanhar. Só que isso acaba virando um outro assunto, porque o que mais tem nesse livro é o que é o substantivo, né? O que é você dar nome a algo. E isso é muito legal, né? Porque eles aqui mal têm nome. Então a gente tem o Aquiles e tem o Cartola, sim, só que eles vivem nessa tentativa de pertencimento. E a mulher também, por exemplo, né, do Cartola, que é a mãe do Aquiles, ela tá muito doente, ela não consegue levantar mais da cama e ela fica em Luanda.
e troca cartas com o marido, né? E também vive numa sensação de tentar pertencer, de tentar contar a sua própria história. Quando eles chegam em Lisboa, inclusive o médico que eles tinham contato dá uma desaparecida, dá uma enganada neles. Então, assim, né? Inclusive chove muito quando eles chegam, então isso já é muito bonito, né? Que ela já começa falando: a chuva dava-lhes as boas-vindas a Lisboa e ao mesmo tempo despia-os, né? E aí tem uma cena que ele tá um pouquinho felizinho, né? E aí ele acha que alguém tá seguindo ele, e aí ele solta, né? Ao abrandar o passo, pensou que alguém o seguia, pois quem está feliz nunca está sozinho. E você vai pegando isso, porque eles acabam morando até num quarto que tem muitos bichos, e que os bichos acabam fazendo companhia, e que às vezes ele tem a sensação que ele prefere estar acompanhado por esses bichos que comem a pele dele do que estar sozinho. E até porque o Aquiles está sempre no hospital, e os ciúmes que às vezes o Aquiles tem das coisas que o pai faz, porque sempre foram só os dois, e também das tentativas super frustradas de não falar com a mulher que tá em Luanda, porque ele tem que se pertencer, ele tem que entender que ele pertence a Lisboa, ele tem que cortar os vínculos que ele tem com Luanda, né? E ele chama a mulher dele de mamãe, inclusive, né? E a gente tem essa coisa de maternidade e paternidade muito presente aqui. E aí uma coisa que é muito bonita é quando a filha dele mais velha vai pra Lisboa pra cuidar um pouco deles, pra dar uma ajuda e tal. E ela começa a perceber que a única chance dela sair cortar esse elo que ela tem com a mãe, porque é ela quem cuida da mãe, porque a mãe não consegue mais fazer nada, e ela também vai pra Lisboa pra cuidar dos irmãos. A única chance que ela tem de ser ela mesma, de ser alguma coisa, de pertencer a algum lugar, sabe? É se ela morrer. E inclusive o Cartola, que é o personagem principal, né? Ele tem uma coisa muito forte com cemitérios. É quando ele se sente mais acompanhado, né? Em um dos cemitérios de Lisboa. Tem uma cena que eles ficam muito doentes e acabam indo pra um lugar que fica, tipo, no sótão, assim, de um amigo que eles fazem. E aí é uma cena lindíssima que eles falam que nem Messias bateria a porta, né? Sem saberem que Messias lhes entraria pela porta, ninguém podia ver suas caras no momento em que o ressuscitado os visitasse, o que jamais faria, porque não saberia ir dar a paraíso, lugarejo demasiado distante para ser visitado por tementes. Então, assim, né, arrabalde que nenhum apóstolo conseguiria resgatar do fim do mundo, com seu álamo esquecido e a ladainha do seu autocarro a caminho da cidade, onde tudo visto dali era o giz e sem contorno, e a gente era sem nariz e nem queixo. Estavam a salvo dos contadores e dos salvadores, sossegados, mesmo que por pouco tempo. Então, percebam, né? Eles estavam a salvos tanto dos salvadores, tanto da galera, dos contadores, né? Da galera que vai fazer a cobrança, porque eles estavam no fim do mundo, é pior de onde Judas perdeu as botas, né? Que é uma coisa que a gente costuma falar muito aqui no Brasil. Então, olha isso, né? Nem Deus consegue alcançar esse lugar. E talvez nem a morte, porque tem uma hora que eles começam a perceber que nem a morte vai conseguir dar um substantivo pra eles, né? Vai conseguir dar um nome, vai conseguir fazer eles se pertencerem, né? Então, olha, e aí uma hora, acontece um incêndio, né, em uma das casas, e eles encontram papéis. Aí olha que bonito isso, né? Eles encontram papéis meio que rasgados, assim, né, queimados, e aí eles começam a ler sabonetes, bolo rei, colírio, Barbosa da Cunha, lia-se em papéis queimados, nos quais haviam ardido as preposições, os adjetivos e os artigos, restando apenas o que era substantivo. E, então, né, desistiram de tentar abrir caixas empenadas porque estava tudo morto. E aí, gramaticalmente, se a gente for analisar, percebam, né, sumiu as preposições, sumiram os adjetivos e sumiram os artigos, só restou o substantivo. O que é substantivo? É o que dá nome a algo, né? Então só restou o nome das coisas. Sabonete, bala, bolo, né? Então até as coisas inanimadas da casa tentaram pertencer enquanto foram queimadas. É lindo isso, né? Nem as coisas quiseram ser solitárias. Como a solidão é complicada, né? Eu fiquei pensando sobre isso, assim. Esse livro me deixou bem... com isso na cabeça, sabe? De como a gente tenta pertencer, sabe? Como a gente tenta entender o nosso lugar e a gente só se vê pelo olho do outro, sabe?
A gente só se vê quando alguém nota a gente. No livro do Milan Kundera, A Imortalidade, eu sempre falo desse livro, né? Ele fala justamente isso, que a gente só existe até a última pessoa lembrar quem a gente é numa fotografia. Eu não sei se vocês têm alguém muito mais velho na família, mas já aconteceu muito comigo, com a minha bisavó, de eu mostrar uma foto pra ela que eu achava nas coisas dela e perguntar quem era, ela fala, não sei. E aí essa pessoa finalmente morreu, né? Porque assim, ninguém sabe mais quem é essa pessoa, né? E aí tem uma coisa também sobre o ser cuidado, né? Olha que bonito isso, né? Acostumara-se à falta de independência da mulher a ponto de desejar que ela fosse para sempre a sua doente. Tinham passado tantos anos que o regresso dela à vida se assemelhava ao regresso de um parente desaparecido que, em vez de trazer consigo recordações boas, não consegue entender que já ninguém o reconhece. Ela voltara com viva memória de tudo quando ele queria esquecer. Que é isso, né? Nossa, Djamila, você é uma coisa extraordinária. Parecia que apenas podia ser livre depois de a morte se revelar. Já não chegaria a morrer sem saber o que era ter morrido em vida, sentadas escuras em parte incerta noutro hemisfério. Que demais, né? Fala muito sobre a cidade, sobre as pessoas que passam e nem notam, né? Que parece um bando de animal, de bicho passando, ou que às vezes parece partículas efervescentes numa reação química entre ácidos e gases que passam entre si, né? Tem uma cena também muito bonita que era sobre como essa família estava unida pelas doenças e pelo cuidado, que era assim que eles se notavam, era assim que eles notavam a sua existência, né? Então, olha só, Justina, que é a filha, né? Tanto fingia que Glória, que é a mãe, tinha morrido, como daria vida por ela. Tinha-se apaixonado pelo cuidado que ele tinha para poder sobreviver a uma vida abortada. De Lisboa, em cartas e telefonemas, Cartola alimentava as esperanças da mulher como quem rega o canteiro de flores de uma sepultura. A mãe, Glória, vinha à tona empoleirada nos ombros deles e renascia sem se lembrar de que tinham morrido por sua causa. Não estavam unidos pelo ressentimento, ainda que no fundo da dedicação de Cartola houvesse um bago de arroz bolorento, ainda que a entrega de Justina exalasse um cheiro a flores mortas no jarro, ainda que Aquiles nunca tenha perdoado ao pai o calcanhar que se habituou a encarar como um sinal. Tanto os doentes cuidadores quanto os cuidadores doentes foram se tornando a cara chapada de alguém que nenhum deles conhecera, mas parecia ser a mãe de todos, tornados irmãos uns dos outros. É isso, é o pertencer e a gente não sabe ficar sozinho. É isso que eu tenho pra falar aí, e porque a gente nunca foi treinado a isso. Quem somos nós, né? Fico pensando aí. Até o próximo vídeo, se inscreva pra você ver mais essas brisas aí e mais literatura. Tchau!